This call is now being recorded. Ok, todos conseguem me ouvir, né? Só pediria que deixassem o microfone desligado, tá bom? Para que a gente possa fazer a formação fluir. É muito rápido, mas muito rico, tá? Então, acredito que vai ser muito importante para nós esse momento. Vou começar aqui. Então, o nome dessa carta apostólica é Patris Corde, ou seja, com o coração de pai. É isso que significa essa carta apostólica. Com o coração de pai, Deus, né, ele amou a todos nós, e com o coração de pai, São José amou Jesus. Essa é a primeira frase que o Papa Francisco ele coloca nesse documento, que na verdade é um aniversário, né, de 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja. Então, essa carta apostólica foi escrita pelo Papa Francisco, publicada no dia 8 de dezembro do ano passado, e aí até o 8 de dezembro desse ano nós vamos estar vivendo na igreja o ano de São José, tá certo? Então, essa carta apostólica, como disse para vocês, significa com o coração de pai. E qual é o objetivo dessa carta apostólica? Então, o Papa Francisco ele coloca para nós que o objetivo dessa carta apostólica é aumentar o amor por este grande santo, São José, para nos sentirmos impelidos a implorar sua intercessão e para imitar suas virtudes e seu desvelo, a sua coragem, a sua vivência, tá? Então, nós temos que lembrar que a missão específica dos santos, ela não é apenas conceder milagre. A missão dos santos é interceder por nós diante de Deus, como fez Abraão, como fez Moisés, como faz Jesus. Lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, fala que ele é o único mediador, né? Que junto de Deus Pai, ele é o nosso advogado, lá na primeira carta de São João, né? Então, ele intercede por nós. E esses santos, né, da nossa devoção, eles também intercedem por nós. Mas, sobretudo, eles são modelo. Os santos são modelo para nós. Então, quando nós somos devotos de algum santo, nós procuramos, né, imitar aquilo que aquele santo viveu, porque ele também imitou Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa, quando nós pensamos numa carta no ano de São José, nós temos que lembrar disso, né, que o objetivo, né, dessa carta é aumentar essa devoção e esse amor por São José, e que São José é um santo da nossa igreja, chefe da Sagrada Família, padroeiro da Igreja Católica, e que todos os santos eles têm essa missão de interceder por nós junto de Deus, junto de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que aparece na carta, né, que nós vamos apresentar um pouco dela, também vamos fazer algumas reflexões. Então, a primeira coisa que aparece para nós é uma pequena introdução nas primeiras páginas, que fala sobre esse São José, né, esse esposo de Maria, nos evangelhos. Então, quais são os evangelhos onde aparece São José? Mateus e Lucas. Eles narram pouco, mas eles narram o suficiente para compreender que São José ele era um pai e que Deus o escolheu, né, para uma missão. Então, o que nós sabemos dele? Nós sabemos dele lá nos evangelhos, né, no evangelho de Mateus, por exemplo, ele fala que São José era um carpinteiro, porque chama Jesus de filho do carpinteiro. Fala também, né, tanto no evangelho de Mateus quanto no de Lucas, que esse São José, ele desposou a Virgem Maria. Então, ele ia se casar com Maria, ele casou com Maria, né? Também fala lá no Evangelho de São Mateus,
que ele era um homem justo, né? Sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei e também através de 4 sonhos, que foram os sonhos que São José teve, né, para acolher Maria. São José teve um sonho para depois fugir para o Egito, depois voltar do Egito, né? Então, o que mais que nós temos? Que São José, ele teve uma viagem longa e cansativa de Nazaré até Belém, e lá ele viu o menino Jesus nascer numa manjedoura, porque não tinha lugar para eles, né? São José também foi testemunha da adoração dos pastores, nós encontramos lá no Evangelho de Lucas essa narrativa. Então, os pastores, eles encontram Maria, o menino, e José. E também a adoração dos magos, né? Os reis magos, eles, lá no Evangelho de Mateus, aparece essa narrativa dos reis magos, e lá está São José também como chefe da Sagrada Família, né? O que mais que nós podemos dizer de São José nos evangelhos? Ele teve a paternidade, ele assumiu a paternidade legal de Jesus, né? E ele deu o nome para Jesus. Então, lá no Evangelho de Mateus, nós encontramos, né? Dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, São José deu o nome. E a gente sabe, né, a tradição judaica, ela nos ensina que quando você dava o nome a uma pessoa ou uma coisa, significava que aquilo lhe pertencia. Então, quando José dá o nome a Jesus, significa que Jesus pertence à sua família, que ele, ali como um pai adotivo de Jesus, ele age naquele momento. Também no momento da apresentação de Jesus no templo, né, quando eles levam Jesus, depois que Jesus nasce, 40 dias depois do seu nascimento, esse José, ele leva o menino Jesus ao templo, e lá aparece Simeão, né, que faz aquela profecia, né, que fala que Maria vai ter o coração traspassado, né, uma espada te traspassará a alma, que Jesus vem para causar a queda e o erguimento de muitos em Israel, né? E também depois José foge para o Egito, né, para defender o menino Jesus de Herodes, tá? Então, aí vocês estão vendo a imagem, né, da apresentação no templo e Simeão segurando o menino Jesus, né? Depois que passa esse tempo de Herodes, São José, junto com Maria e Jesus, eles regressam para a Judéia, né? Só que eles vão morar na Galileia, lá em Nazaré. E Nazaré era um lugar, segundo os evangelhos, Nazaré era conhecido como um lugar que não saía nenhum profeta. Então, Jesus, José e Maria vão morar ali. Tem ainda no Evangelho de João uma citação que diz, olha, da Galileia não vem coisa boa. Então, José ele é obrigado a voltar para Nazaré. Por quê? Porque ele não queria ficar perto da Judéia, porque ele ainda tinha medo de Herodes e de seus descendentes, né? E também, ainda na Sagrada Família, ali nós vamos encontrar um dos últimos momentos ali onde José está presente, que é quando o menino tinha 12 anos e eles, né, vão para uma peregrinação em Jerusalém e eles se perdem. Então, eles ficam 3 dias procurando Jesus e o encontram no templo, discutindo com os doutores da lei. Isso está lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Então, quando nós pensamos em São José nos evangelhos, bem aí nesse momento é a última vez que nós encontramos um relato, né, desse São José nos evangelhos, é quando a Sagrada Família se encontra ali no templo e Jesus está entre os doutores, tá? Esse São José, ele aparece pouco, ele é discreto, mas ele é muito importante. Ele nos ensina, né, através da sua descrição,
que ele é importante. Então, o que que nós aprendemos desse São José da Bíblia, desse pai de Jesus, desse chefe da Sagrada Família? Depois de Maria, irmãos, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério da igreja, ou seja, naquilo que a igreja, que os papas, que os padres e os bispos escrevem, né? Então, São José, depois da Virgem Maria, ele é, podemos dizer assim, o santo mais citado e que tem mais escritos a respeito dele. O Papa Pio IX, ele declarou São José padroeiro da Igreja Católica. Então, faz 150 anos que isso aconteceu, é o que nós estamos comemorando nesse ano com o ano de São José. 150 anos de que o Papa Pio IX declarou São José padroeiro da Igreja. Teve um Papa depois, Pio XII, que apresentou São José como padroeiro dos operários. Mais na frente, mais recente, mais perto de nós, São João Paulo II declarou São José guardião do Redentor, guardião de Jesus. E nós sabemos que o povo invoca São José, né, como padroeiro da boa morte. Então, São José é muito querido. E aí, o que acontece com esse São José? Nós sabemos que a nossa vida, né, o nosso dia a dia, ele é construído por pessoas comuns, como era São José. São José era uma pessoa comum, ele era um carpinteiro, ele não era um governador, ele não era um prefeito, ele era uma pessoa que trabalhava no seu dia a dia, era discreto. São José gostava do silêncio, né? E essas pessoas comuns, elas geralmente são esquecidas por nós, né? Elas não aparecem nas manchetes dos jornais, elas não estão nas capas das revistas, elas, como diz o Papa no documento, né? Elas não estão nas passarelas do último espetáculo. O Papa usa essa frase no documento, né? Mas essas pessoas, elas são muito importantes. E que tipo de pessoas são essas hoje? Nós podemos citar os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, cuidadores de idosos, né? Policiais, voluntários, os nossos padres, os religiosos, né? Então, essas pessoas, elas não são o destaque da mídia, mas elas trabalham, elas são discretas e importantes, e elas fazem com que a gente relembre que ninguém se salva sozinho. O documento, ele traz essa reflexão, né? Que esse São José, ele pode ser encontrado nesse outro, que muitas vezes ele está escondido, está discreto ali, mas que ele é importante para nós, que ele atua e nos lembra que nós não nos salvamos sozinhos, tá bom? Eu queria saber de vocês se todo mundo consegue ver os slides aí que eu estou passando. Alguém poderia responder? Eu consigo, tá? Sim. 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 Perfeito, era só para ter certeza mesmo, tá? Então o Papa, nesse documento, né, depois dessa introdução, nós vamos começar a mergulhar aqui nas palavras do Papa Francisco, né, naquilo que o Papa ele coloca no começo do documento, que já tinha muito tempo que ele estava querendo escrever algo sobre São José. E na nossa sociedade nós temos a figura do pai, né, muito esquecida. Por quê? Porque muitas vezes nas famílias essa figura ela não é presente, e os jovens eles não são incentivados a isso. Então o Papa ele coloca esse documento e destaca essa figura do pai. E São José, ele é um pai com muitas virtudes. Então ele colocou aqui sete formas diferentes de como São José foi pai, e como ele é pai para essa igreja católica da qual ele é protetor. Tá? Então, a primeira que nós vamos ver é esse São José como um pai amado, um pai querido pelo povo católico. Então, por que São José é grande? Qual é a grandeza de São José? Porque ele foi esposo de Maria e pai de Jesus. Então, ele não é qualquer um. Apesar de ser uma pessoa comum, simples, mas ele teve uma grandeza na sua missão, porque ali na humildade, na simplicidade, ali escondido muitas vezes, ele foi nada mais, nada menos do que o chefe da Sagrada Família.
Foi ele que ensinou Jesus muitas coisas. Então, imaginem, Jesus, aquele que por meio dele foi feito o céu e a terra, aprendeu o ofício de carpinteiro de São José. E quantas coisas São José não teria ensinado para Jesus na sua infância, durante a sua vida, porque o Evangelho fala que o menino crescia e era obediente a seus pais. Então, São José ensinou a Jesus, ele teve autoridade de pai. Então, esse São José, ele é um pai amado, porque existe muita devoção a São José. Nós temos muitas igrejas, né? Antes de começar aqui a apresentação, nós estávamos acompanhando ali o tríduo. Nós temos na nossa comunidade, nas nossas comunidades, uma dedicada a São José. Nós temos muitas, só aqui na cidade de Manaus, nós temos um santuário dedicado a São José Operário, né? Nós temos ordens religiosas, confrarias, né, dedicadas a São José. A Ordem dos Agostinianos Recoletos, que é da nossa paróquia, dos nossos freis, ela também tem como padroeiro São José, né? Então, a espiritualidade, a devoção em torno de São José, ela vem de séculos. Então, São José, ele é um pai amado. E muitos santos e santas também foram devotos de São José, né? Então, lá no documento, na carta apostólica, o Papa, ele recorda Santa Teresa d'Ávila, né? Que foi uma mística, doutora da Igreja, que ela espalhava essa devoção por São José. Ela foi, dentre os santos, né, que se conhece, ela foi a maior devota de São José, e a que mais propagou a devoção de São José, né? Então, ela persuadia as pessoas a serem igualmente devotos de São José. Então, por que São José é um pai amado? Porque o povo é devoto de São José, o povo ama São José, porque ele aceitou ser o chefe da Sagrada Família. Ele foi esposo de Maria e pai de Jesus. É por isso que São José é um pai amado, tá? De uma outra forma, o Papa coloca esse São José como um pai na ternura, tá? Então, por que São José é um pai na ternura? Né? Então, vamos pensar o seguinte: Deus, nós achamos que Deus, muitas vezes, ele só conta com a nossa parte boa, né? Deus só contaria conosco na nossa parte boa, né? Quando nós somos bons, quando nós estamos certos. E, na verdade, o Papa coloca isso no documento, a maioria dos desígnios de Deus se cumpre, né, através e apesar da nossa fraqueza. Então, não é a nossa força, não é aquilo que nós pretendemos fazer que acaba realizando a vontade de Deus. Muitas vezes é a nossa fraqueza. Então, aparece, né, nessa relação do homem com Deus, que nós temos que aceitar essa nossa fraqueza e, com profunda ternura, né, lembrar que Deus é um pai amoroso, tá? Então, São José, muitas vezes, apoiou Jesus nas suas fraquezas, quando ele era criança, quando certamente ele estava aprendendo a andar, começou a falar, começou a conviver com a sociedade daquele tempo. São José foi um pai na ternura. Por quê? Porque ele, apesar da dificuldade que Jesus tinha como um ser humano, como um homem, como uma criança, São José foi um pai na ternura. Como Deus é um pai na ternura conosco. Apesar das nossas dificuldades, ele nos ajuda. Então, o Papa, ele acredita que aquela parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, né, que na verdade também a gente chama de parábola do pai misericordioso, o Papa acredita que aquela parábola, Jesus, ele conta inspirado no pai que ele teve, né, um pai amoroso, um pai cheio de ternura, né, que nós sabemos que na parábola aquilo representa Deus, mas que Jesus, como homem, teve um pai também semelhante, que foi São José. E a reflexão, né,
já que nós estamos falando das nossas fraquezas e desse amor que Deus tem por nós, né? Então, o Papa ele nos convida a nos aproximarmos da misericórdia de Deus nessa quaresma através do sacramento da reconciliação, a confissão. Então, lá no sacramento da confissão, nós vamos encontrar um Pai na ternura, um Pai que é Deus, que nos ama e que acolhe essa nossa fraqueza para fazer a vontade dele. Já falamos desse Pai amado, Pai na ternura, e a carta também apresenta São José como um pai na obediência, né? Então, o que acontece com São José para ele ser um pai na obediência? Então, Deus ele revela ali através do anjo a Maria o que vai acontecer, né? Do plano da salvação. Mas ele também revela a José não através de um anjo, mas através de sonhos, né? Porque era assim que Deus se manifestava lá no Antigo Testamento, através de sonhos. Então, nessa questão de pai na obediência, São José ele obedeceu aquilo que Deus colocou para ele, né? Quando Deus dizia, olha, pega o menino e vai para o Egito. Então, São José ia. Você vai colocar o nome dele de Jesus, São José obedecia. Você agora tem que retornar para a Judéia, São José obedecia. Não, agora vá para a Galileia. Tudo São José fazia e ele era um pai na obediência. E São José também ensinou Jesus a ser submisso aos seus pais. Se nós pegarmos lá o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2 também, né? Então, dizia que ele era submisso a seus pais. E isso é um mandamento de Deus, né? Nós sabemos lá, honra pai e mãe. Lá no livro do Êxodo, nós temos isso escrito dos 10 mandamentos. Então, o que essa carta apostólica, ela coloca para nós a respeito desse pai na obediência? José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa de Jesus através da sua paternidade. Olha que coisa interessante, né? Ele era o pai, mas ele servia. E desse modo, ele cooperou para esse mistério da redenção, da nossa redenção, né? Então, ele, São José, ele também é considerado um ministro da salvação, porque ele foi um pai na obediência, ele soube obedecer à vontade de Deus, tá? São José também é considerado, continuando no documento, como um pai no acolhimento. Então, vejam só. Esse São José, ele acolheu Maria, ele não colocou condições, ele teve medo, mas ele acolheu Maria. Então, depois que ele tem aquele sonho, onde lhe é revelado tudo aquilo que aconteceu, e que ele deveria acolher, não temas acolher Maria como tua esposa, ele acolhe, ele recebe Maria, né? Então, o que o documento ele coloca para nós dessa lição de São José, pai no acolhimento? Então, o que ele coloca para nós? No mundo de hoje, o que nós enxergamos em termos de comportamento humano? Não da maioria, mas é um comportamento humano lamentável. Violência psicológica, violência verbal, violência física contra as mulheres. Então, o Papa Francisco, ele coloca São José como um modelo de homem respeitoso, delicado, e que mesmo não dispondo de todas as informações, que São José ali não sabia de tudo, né, o que estava acontecendo, ele não julga. Ele decide pela honra, pela dignidade e pela vida de Maria, né? Por isso que ele é chamado justo, né? Então ele queria deixar Maria em segredo. Ele não julgou. Então, a vida espiritual de São José, ela vem mostrar para nós, né, um caminho, uma vivência, não que explica, né? Eu quero explicações para poder eu tomar uma decisão, mas um caminho que acolhe. O Papa Francisco coloca isso para nós. Ao invés de buscarmos explicações, buscarmos acolher, para que depois a gente possa, né, entender o que aconteceu com aquela pessoa. Então, o Papa Francisco coloca São José, né, pai no acolhimento, e ele diz assim:
Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. Então, São José, Pai no acolhimento, nos ensina, antes de julgar, antes de buscar explicações, acolher. Acolher e respeitar as pessoas, respeitar o próximo. Então, esse São José, Pai no acolhimento, né, nós encontramos ali na Bíblia, né, no Novo Testamento, que Deus ele sempre está escolhendo os mais frágeis, né? Como nós falamos ali da parábola do filho pródigo, ele acolhe, ele escolhe aquele mais fraco e ele aceita aquela pessoa. São José também é um pai com coragem criativa. Em termos pastorais, essa foi a parte que eu mais gostei, em termos pastorais, né? Porque a maioria das pessoas que estão presentes aqui participam de alguma pastoral, de algum movimento, né? Serviço. E esse São José, de quem nós somos devotos, ele foi um pai com coragem criativa. Então, São José, fosse ele um agente de pastoral, ele ia ser um agente de pastoral corajoso e criativo. Então, vejam as situações que São José passou. Ele tinha dificuldade diante das situações que apareciam para ele, né? Mas ele nunca ficou parado ou abandonou o campo, como diz o Papa Francisco no documento, né? Ele tenta, ele enfrenta, ele busca resolver o problema. Então, diante de uma dificuldade, muitas vezes nós acabamos resolvendo as coisas de uma forma que a gente não esperava. Se nós nos deixarmos consumir pela negatividade, pelo pessimismo, nós não vamos conseguir fazer as coisas andar. Então, São José, ele é um pai com coragem criativa por isso, porque ele conseguia solucionar as situações, né? Então, muitas vezes nós podemos nos perguntar, né? Olhando ali a situação de São José, ele estava em Belém com Maria e sua mãe, e não tinha lugar onde Jesus nascesse. Então, da mesma forma, quando ele foge para o Egito, por que Deus não interveio, né? Mandou um anjo e, olha, Jesus vai nascer aqui, coloque ele aqui, né? Ou então, eu vou esconder vocês, Herodes não vai encontrar e vocês fiquem tranquilos. Por que Deus não intervém? Porque Deus confiou para esse homem o cuidado da Sagrada Família. Então, Deus confiou a ele e deu a ele a possibilidade de usar a sua criatividade, né? Então, ficou ali nas mãos de São José a forma de resolver, né? Então, quando nós vemos ali que o verdadeiro milagre ali aconteceu pela ação de São José, pela ação humana, por aquilo que São José decidiu. Então, não tem onde o menino nascer. O que São José decidiu junto com Maria? Vamos colocá-lo na manjedoura, ali onde estão os animais. Foi a decisão. Foi a criatividade que ele teve para resolver aquela situação, né? Quando eles têm que fugir para o Egito, como que eles fizeram aquilo? Como que São José foi para um país estrangeiro? Como que São José, ele não tinha casa, ele não tinha parentes por lá, e ele não tinha emprego também. Como foi que ele se virou? Como foi que ele conseguiu resolver essas situações? Então, São José usou a sua criatividade e a sua coragem, né? Essa criatividade e essa coragem, nós temos que usar também. Nós temos que saber que no nosso trabalho pastoral, no nosso trabalho do dia a dia, vão aparecer situações difíceis de resolver, vão aparecer problemas. Então, se nós somos devotos de São José e pretendemos imitá-lo, nós temos que usar da nossa coragem criativa como ele fez, né? Então, pegar esse problema, transformar esse problema numa oportunidade, e claro, a ação é humana, mas sempre ela vem precedida por uma ação divina. Então, antes de fazer qualquer coisa, certamente São José pedia de Deus, Senhor, me ajuda, me ilumina, me aponte o caminho, mas quem
resolvia e quem decidia era São José. Então, o Papa coloca no documento que muitas vezes parece que Deus não nos ajuda, né? Mas não significa que ele não nos abandonou. Ele está confiando em nós. É isso que o Papa coloca. Olha, você tem um problema, ele não vai se resolver de maneira mágica. Deus está confiando em você, na sua coragem criativa, iluminada pelo Espírito, né? Para resolver aquela situação. Então, o Evangelho não fala quanto tempo Jesus passou no Egito, como eles fizeram para comer, onde eles moraram, né? Como São José arrumou emprego. Ele usou a sua coragem criativa e teve que resolver a situação. Então, o Papa coloca São José como um verdadeiro padroeiro dessas pessoas que têm que deixar a sua terra por causa de guerra, por causa de ódio, por causa de perseguição e por causa da miséria. Então, quantos São Josés nós temos hoje nessas famílias de venezuelanos que estão aqui, né? Essas pessoas que tiveram que largar o lugar onde moravam e têm que dar um jeito para viver todo dia. Então, essas pessoas, elas certamente contam com a ajuda de São José e com a nossa também, né? Porque nós não podemos deixá-las ali abandonadas, tá? São José era um pai trabalhador. Esse São José era um pai trabalhador. Então, existe uma relação muito grande de São José e o trabalho, né? São José carpinteiro, Jesus, o filho do carpinteiro. Então, São José era um carpinteiro que trabalhava honestamente para garantir o sustento da família. Então, a primeira lição que São José coloca para nós: trabalhar honestamente para garantir o sustento da sua família, né? E não por outros caminhos. Então, Jesus aprendeu de São José esse valor, né, do trabalho, essa dignidade humana de você comer para o trabalho, né, a dignidade do trabalho humano. E aí o Papa coloca para nós no documento que uma família onde falta trabalho, ela está muito mais exposta às dificuldades, às tensões, fraturas, e aí a tentação da dissolução. Uma família que falta trabalho, começa a aparecer a tentação dela se dissolver, dos pais se separarem, né? Então, como é que nós podemos falar, irmãos, de dignidade humana se nós, pastoralmente, como cristãos, não nos empenhamos para que todos tenham a possibilidade de um sustento digno? Então, o Papa coloca para nós, né, nos desafia que nós, cristãos, encontremos meios para que a sociedade se comprometa e diga, né, frase que está escrita no documento: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. E aí, na situação que nós estamos vivendo atualmente, isso é um desafio muito grande, né, porque passamos por um momento de pandemia, hoje com um recorde de mais de 3.000 pessoas que falecem num só dia, e aí nós ficamos numa disputa entre economia e saúde, e aí esses que são mais vulneráveis acabam sofrendo pelos dois caminhos, seja pelo caminho da economia, seja pelo caminho da saúde. São José também foi um pai na sombra. Essa parte, né, o Papa escreve, e realmente é uma lição para nós que somos pais na educação dos nossos filhos. O Papa, ele coloca, né, esse São José pai na sombra, né? Então, tem um livro, né, que vocês vão ver aqui, ó, esse livro A Sombra do Pai, ele é citado nesse documento do Papa, e o Papa, ele diz que São José, ele é apresentado nesse livro como um pai, né, que guarda, que protege, que segue os passos de Jesus sem nunca se afastar dele. Então, o que o Papa reflete a respeito de ser esse pai na sombra que São José foi para Jesus
e que o Papa recomenda que nós sejamos para os nossos filhos, né? Ele coloca assim: não se nasce pai, você se torna pai. Então, primeira coisa, nós temos que aprender. Nós vamos aprender a ser pai. E aí o Papa escreve: não se torna pai só porque colocou um filho no mundo, mas porque você cuida de maneira responsável dos filhos. Você educa, você assume a responsabilidade por aquela vida e você exercita essa paternidade, você pratica essa paternidade. Então, nós vemos muitas vezes hoje que nós, cristãos católicos, muitas vezes abdicamos de educar os nossos filhos na fé e deixamos que outros eduquem os nossos filhos. Então, isso daqui não é uma discussão sobre se o seu filho tem que estudar ou não na escola, mas é educação na fé, que os nossos filhos eles sejam educados por nós, né? Muitas pessoas nas escolas dizem: olha, aqui você veio aprender português, matemática, história e geografia. Educação vem de casa. Então, essa educação na fé, ela vem da família. Então, o Papa, ele cobra isso de nós nesse documento. Ele diz assim: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. E olha só uma coisa interessante que o Papa coloca: não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções de liberdade. Então, nós temos que criar os filhos, diz o Papa no seu documento, para que, no momento em que for necessário, ele tenha maturidade de fazer escolhas. Que esses filhos tenham maturidade de tomar decisões, né? Que eles tenham liberdade de tomar essas decisões também, né? Que eles possam aprender com os seus erros e com os seus acertos, né? Então, São José é colocado na tradição, né, como o castíssimo esposo da Virgem Maria. E quando nós vamos estudar o que é castidade, a castidade ela é o contrário de posse. Então, a castidade ela é o contrário de possuir, não é meu. Então, quando São José é colocado como castíssimo, muitas vezes a gente pensa que é porque ele não teve ali mais filhos com a Virgem Maria, mas não é isso. São José é colocado como castíssimo porque ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele era um guarda, um responsável. Então, nossos filhos também. Assim como Jesus foi dado por Deus a São José, Deus também nos dá os nossos filhos na carne. E nós temos que ser esses pais castíssimos, né? Que temos responsabilidades, que temos o dever de educar, mas que também temos que saber respeitar os momentos onde os nossos filhos, eles devidamente maduros e responsáveis, vão tomar suas decisões, tá? Então, São José, ele era feliz como esse pai na sombra, porque ele não via essa paternidade como um sacrifício de si mesmo. Eu tenho que me sacrificar em ser pai, mas como um dom de si mesmo. Então, São José, ele se oferecia como dom, como aquilo que não tinha nenhuma frustração no que ele era, mas confiança. Então, São José se entrega como dom. Essa paternidade dele vira um dom de Deus, né? E aí, o que o Papa coloca? O mundo precisa de paz. Rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Então, nós temos muitos pais assim, né? Confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Não sabe bater, ele quer destruir o seu filho, né? Então, o Papa, ele termina essas reflexões a respeito de São José com uma frase: a paternidade
que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, sempre abre espaço para o inédito. Então, cada filho é diferente um do outro. Nós não vamos conseguir que todos os nossos filhos sejam iguais. Eles não vão fazer as mesmas escolhas que nós e nem entre eles. Então, nós temos que ser esses pais que dão a oportunidade desse inédito que os filhos são, desse diferente que eles são, respeitando a liberdade deles, mas claro, que isso não se confunda com libertinagem, né? Porque nós somos cristãos e nós temos que educar nossos filhos na fé. Então, foi isso que o documento nos trouxe, né? São José, esse pai maravilhoso, e no final do documento tem uma oração que nós vamos recitar agora, né? O Papa coloca essa oração no final do documento, e é muito importante que nós possamos, quando nos nossos momentos de dificuldade, como pais, como trabalhadores, como pessoas que precisam ali, às vezes, ser corajosos, criativos, tudo aquilo que São José foi, que nós possamos fazer essa oração pedindo, né, do nosso padroeiro São José, que ele nos ajude, que ele nos oriente, porque assim como nós temos dificuldades, momentos difíceis, momentos em que nós temos que fazer escolhas difíceis, São José também teve. São José também sentiu na pele a dificuldade que ele tinha que resolver, que ele tinha que fazer acontecer. Então, que nós possamos dirigir a ele a nossa oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa formação. Vou encerrar aqui o compartilhamento para ver todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa formação. Foi rápida, bem curtinha, mas o documento em si é curto. Vocês podem encontrar esse documento no site do Vaticano, não precisa comprar livro nem nada, né? E que a gente possa refletir sempre sobre isso que foi São José, né? Que não é um santo que a gente não sabe quem foi, nem que tudo aconteceu de maneira mágica com ele. Pelo contrário, né? Aquele menino Deus que se fez carne, ele confiou nesses dois seres humanos, né? José e Maria, e nas suas decisões e na sua forma de educá-lo, para que ele se tornasse aquele grande profeta que ele foi com a força do Espírito Santo. Então, São José, interceda sempre por nós, esteja sempre junto de Jesus, iluminando nossos caminhos e nossos passos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos vocês e boa noite. Boa noite. Obrigado também. Boa noite, obrigada. Obrigado, Juan. Valeu. Parabéns, muito bom. Obrigado. Realmente, muito bom. Gostei muito. Ótima formação.